Olá, este é o Dr. Grande. Hoje vou analisar o caso de Linda e Patrick Duff. Primeiro, vou olhar para o contexto deste caso, passar para a linha do tempo do crime e então oferecer minha análise. Linda Doreen Duffy nasceu em março de 1958 e morava na Califórnia. Por volta de 1985, ela se envolveu romanticamente com um engenheiro de rádio chamado Patrick Albert Duffy. Ele era alguns anos mais velho que Linda, nascido em 1956. O casal se casou em 1989 e comprou uma casa de 3 quartos, com 1.700 pés quadrados, em 1990. Ficava na Sharon Hill Drive, em Whittier, Califórnia, não muito longe de Los Angeles. O casal teve 2 filhos, Sean e Thomas. Agora, passando para a linha do tempo do crime, em 26 de abril de 2007, às 2h51 da tarde, Linda Duffy ligou para o 911 e ofereceu uma longa explicação ao operador sobre uma tragédia que acabara de ocorrer em sua casa. Linda contou que seu marido, Patrick, iria a um campo de tiro. Ele a ensinava a usar uma arma. Linda achou que o marido afirmou que a arma estava descarregada. Há muito tempo, ele havia mostrado a ela como puxar a coisa de volta no topo da arma e apertar o gatilho bem rápido. Foi isso que ela fez. Linda atirou acidentalmente no marido enquanto ele estava no sofá. Segundo Linda, seu marido ainda respirava. O operador deu a ela instruções para aplicar pressão na ferida, o que ela fez. Ao chegar, os socorristas encontraram Linda atrás do sofá, segurando uma toalha na cabeça de Patrick. Patrick parecia não estar respirando. Os primeiros socorristas tentaram ajudar Patrick, mas ele não resistiu. Eis o que a polícia encontrou durante as investigações. Patrick estava no sofá com a cabeça apoiada em um travesseiro, de frente para a televisão que estava ligada. Sua mão direita estava ao lado do corpo e a mão esquerda estava dentro do bolso da calça. Ficou claro que ele tinha uma ferida grave na cabeça. No local, Linda disse à polícia que acidentalmente atirou em Patrick enquanto praticava tiro rápido com um revólver de dupla ação calibre .38. Ela demonstrou como segurava o revólver com uma mão e usava o lado da outra mão para puxar o cão e soltá-lo repetidamente. Linda se referia a uma técnica chamada abanar o cão ou disparo em abano, frequentemente mostrada em filmes de faroeste com revólveres de ação simples. O operador segurará o gatilho com a mão dominante e usará o lado ou a palma da outra mão para puxar e soltar o cão repetidamente. Isso permite que o operador dispare rapidamente a arma. Tecnicamente, uma pessoa pode acionar o martelo de um revólver de dupla ação se quiser, mas não funcionará da mesma maneira porque o gatilho teria que ser solto e puxado entre cada tiro. Para disparar rapidamente um revólver de dupla ação, basta puxar o gatilho repetidamente. Não faz sentido tentar acionar o martelo. Linda explicou que quando estava acionando o martelo, seu marido se deitou na frente do cano justo quando a arma disparou. Essa história foi um pouco diferente do que ela contou para o operador do 911. Mais tarde, Linda foi entrevistada na delegacia. Ela explicou com mais detalhes o que aconteceu. Ela e Patrick haviam voltado de uma consulta que Patrick tinha com um médico. Ele planejava ir ao campo de tiro naquele dia, então pegou suas armas de fogo. Linda decidiu pegar um revólver calibre .38, mesmo que normalmente ela não tocasse em nenhuma das armas. Ela e Patrick brincavam muito e às vezes eles fingiam ser personagens de desenhos animados. Usando uma voz como a de Elmer Fudd de um desenho do Pernalonga, Patrick disse sem mais balas. É assim que Elmer Fudd pronuncia a palavra balas. Ele, é claro, estava se referindo a cartuchos, não a balas, destacando uma das muitas maneiras que Elmer Fudd demonstrou falta de conhecimento sobre armas de fogo. Linda presumiu que o revólver de Patrick não estava carregado por ele imitar um desenho animado. Querendo impressionar seu marido atirando como um cowboy, ela acionou o gatilho do revólver. Enquanto ela fazia isso, Patrick se inclinou na frente do cano do revólver. Os investigadores tinham dúvidas sobre o relato de Linda. O martelo não é fácil com um revólver de ação dupla. A posição de Patrick no sofá era consistente com o sono, em vez de dar uma lição de armas de fogo à sua esposa, e uma autópsia revelou que Patrick havia sido baleado 2 vezes. Isso apoiava fortemente a teoria de que Linda o havia assassinado.
Apesar dessa evidência, a polícia pensou que isso poderia ter sido um acidente. Linda talvez dissesse a verdade. Eles viam Linda como errática, excêntrica e peculiar, o tipo de pessoa que poderia disparar impulsivamente uma arma de fogo, pensando que estava descarregada, com base no conselho de um marido imitando Elmer Fudd. O caso foi deixado de lado por um tempo, sem nenhum progresso significativo. Em 2008, Linda Duffy se envolveu romanticamente com um saxofonista chamado Lawrence Watts, após conhecê-lo em um site de namoro. Linda estava pronta para seguir em frente com sua vida. Em janeiro de 2009, a polícia entrevistou Linda pela segunda vez. Eles tinham preocupações sobre como era difícil armar o cão de um revólver de ação dupla. Mostraram a ela um vídeo de alguém tentando isso. Linda mudou sua história, afirmando que havia praticado tiros rápidos com revólveres por anos. Inicialmente, ela informou à polícia que jamais havia atirado com uma arma antes. Os detetives ofereceram levar Linda a um campo de tiro com o revólver usado no crime para que ela demonstrasse suas impressionantes habilidades de tiro rápido. Eles a deixaram ir e esperaram para ouvir dela. Como esperado, ela nunca os contatou para agendar sua performance de tiro no estilo cowboy. Linda parecia ansiosa para deixar toda a situação para trás. Ela se mudou para o Mississippi para ficar com seu amante, Lawrence. Em 2010, Linda encontrou trabalho em uma universidade onde Lawrence estava empregado. Em algum momento, ela se casou com Lawrence. Agora seu nome era Linda Doring Watts. Os detetives encarregados de investigar a morte de Patrick se ocuparam com outros casos. Eles não retornaram a este caso até 2012, momento em que sentiram que havia evidências suficientes para prender Linda em conexão com a morte de Patrick. Em 22 de maio de 2012, Linda, residente do Mississippi, foi presa e acusada de assassinato. Ela foi extraditada para a Califórnia para ser julgada. Em 22 de janeiro de 2014, o júri não chegou a um veredicto unânime, sendo declarado um julgamento nulo. Linda foi a julgamento pela segunda vez. Em 23 de janeiro de 2015, ela foi condenada por homicídio em segundo grau. O júri também considerou verdadeira uma alegação especial de que Linda disparou intencionalmente uma arma de fogo, causando grande lesão corporal e morte. Em 24 de abril de 2015, Linda foi condenada a uma pena de 15 anos à prisão perpétua, mais 25 anos à prisão perpétua pela agravante do uso de arma de fogo. Isso significava que sua sentença era de 40 anos à prisão perpétua. Linda será elegível para a liberdade condicional em 2032, aos 74 anos de idade. Agora, passando para a minha análise. Linda mantém sua inocência e tem um número de apoiadores, incluindo seus 2 filhos e seu marido. Eles argumentam que não há como o tiroteio ter sido intencional. O Estado, claro, discorda. Eles argumentam que atirar acidentalmente 2 vezes na cabeça de alguém é uma ideia absurda. Isso me leva à pergunta: Linda era culpada de assassinato? Vamos analisar as evidências a favor e contra a culpabilidade dela, começando pelos fatores incriminatórios. Patrick tinha uma apólice de seguro de vida de $300 mil. Após sua morte, um juiz ordenou que isso fosse para os filhos de Linda. A história de Linda sobre acionar o martelo de um revólver de dupla ação não faz sentido. Como mencionei, disparo em leque é uma técnica associada a revólveres de ação simples. Mesmo que alguém acreditasse que Linda tentava disparar em leque um revólver de dupla ação, isso só explicaria um único disparo. Linda disparou a arma 2 vezes. Por que ela continuou atirando após o primeiro tiro? Poderíamos pensar que o disparo inesperado da arma a teria surpreendido e ela teria parado de atirar. Linda afirmou que ambos os tiros foram acidentais, mas de todos os lugares que as balas poderiam ter atingido, ambas acertaram a cabeça de seu marido Patrick. Elas não atingiram o sofá, não atingiram uma parede, não atingiram o chão, não atingiram o teto. Elas apenas aconteceram de ir onde causariam a morte de seu marido. A história de Linda mudava a cada entrevista. Por exemplo, ela afirmou que Patrick estava no sofá quando a arma disparou. Posteriormente, ela alegou que ele moveu a cabeça na frente do cano no momento em que ela atirou. Depois de descobrir como é difícil disparar rapidamente um revólver de dupla ação, Linda mudou sua história e disse que havia praticado muitas vezes. A posição do corpo de Patrick era consistente com ele dormindo, não dando uma aula de manuseio de armas.
Por exemplo, sua mão esquerda estava no bolso e seu joelho direito apoiado por um travesseiro. Patrick era experiente com armas de fogo. Por que ele moveria a cabeça na frente do cano de um revólver? Inicialmente, Linda disse aos irmãos de Patrick que ele acidentalmente disparou a arma sozinho, o que é diferente do que ela contou à polícia. Um conhecido de Linda insinuou que Linda era uma mentirosa patológica. Agora, passando para os fatores exculpatórios, a apólice de seguro de vida de Patrick foi adquirida há muitos anos. Depois que Patrick morreu, Linda não buscou os benefícios trabalhistas dele. A polícia não encontrou motivo para Linda assassinar o marido. Patrick tinha 2 revólveres de ação simples em casa, além do revólver de ação dupla. É possível que acionar o cão fosse algo que Linda tinha visto ele fazer nesses revólveres de ação simples. Talvez Linda acreditasse que o revólver de ação dupla que ela pegou era de ação simples. É por isso que ela tentou acionar o cão. Um dos detetives que investigava o assassinato suspeitava inicialmente que Linda estivesse dizendo a verdade. Considerando todas as evidências do caso, acredito que Linda era culpada de assassinato. Sim, ela era culpada, além de qualquer dúvida. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Por algum motivo, Linda decidiu que queria matar seu marido, Patrick. Seu motivo não é claro. Uma possibilidade é que Linda estava preocupada que teria que cuidar de Patrick porque ele tinha um problema de circulação. Ele acabara de voltar de uma consulta médica quando ela o matou. Talvez ele tenha recebido informações durante essa consulta sobre como sua atividade seria restrita no futuro. Linda estava infeliz com a mudança. Ela não queria estar presa a alguém que era inativo. Qualquer que fosse o motivo, Linda estava determinada a matar Patrick. Ela teve essa ideia de culpar um disparo negligente de uma arma de fogo. Linda conhecia o ato de engatilhar um revólver de ação simples, pois vira Patrick fazê-lo antes. Ela pensou que poderia pegar um desses revólveres e ter um acidente infeliz. Sem saber nada sobre armas, Linda selecionou um revólver de ação dupla por engano. Linda pretendia apenas atirar em Patrick uma vez, mas depois do primeiro tiro, Linda estava preocupada que Patrick não estivesse morto. Ela atirou pela segunda vez, o que prejudicou muito sua história de disparo negligente. Poder-se-ia pensar que disparar 2 vezes teria quase eliminado a possibilidade de alguém acreditar na narrativa de Linda. Contudo, ela foi notavelmente persuasiva. A falta de um motivo e sua excentricidade levaram alguns a crer em sua história. A morte de Patrick Duffy foi deixada de lado pela polícia porque eles não viam Linda como uma ameaça de matar mais alguém. Linda não temia ser presa. Ela seguiu em frente com a vida dela. Quando finalmente foi presa 5 anos depois, ficou atordoada. No primeiro julgamento de Linda, nem todos os jurados estavam convencidos de sua culpa. No segundo julgamento dela, a acusação omitiu muitas evidências. E focaram o caso no fato de que Linda atirou 2 vezes na cabeça do marido. Essa estratégia levou a uma condenação, embora ainda houvesse alguma dúvida. Alguns membros do júri ficaram frustrados com a ausência de qualquer motivo. Agora, passando para minhas considerações finais, na minha opinião, o aspecto mais surpreendente deste caso é como alguém pensou que Linda não era culpada. Eu não vi isso como um caso que deslizou na linha tênue entre culpa e inocência. Parecia bastante óbvio que Linda matou seu marido de propósito. Patrick foi baleado 2 vezes na cabeça com um revólver. Não é como se Linda estivesse operando uma metralhadora e perdeu o controle. Disparar um revólver de dupla ação requer que o gatilho seja puxado 2 vezes. Isso não aconteceu por acidente. Acho que as pessoas se prenderam a essa ideia de que Linda não parecia uma assassina. O assustador, neste caso, é como Linda poderia ter escapado facilmente da responsabilidade. Pequenas mudanças poderiam ter resultado em ela evitando acusações ou sendo considerada inocente. Por exemplo, se Linda tivesse disparado o revólver apenas uma vez, se Linda tivesse escolhido um revólver de ação simples, porque sua história de acionar o martelo teria sido mais crível, se Linda não tivesse mudado sua história sobre como a cabeça do marido acabou na frente do cano, e se Linda tivesse praticado acionar o martelo de um revólver de ação dupla, porque ela poderia ter deslumbrado a polícia com uma demonstração no campo de tiro. Mais uma vez, ofereceram a ela a chance de demonstrar sua habilidade. No fim, os muitos erros de Linda a levaram à prisão.
Sua história sobre acionar o martelo deu lugar a uma vida de controlar a prisão. Essas são minhas opiniões sobre o caso de Linda e Patrick Duffy. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve.